sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor ao nosso Deus, através das redes, sociais, onde nós estamos assim nesses dias em que estamos no nosso lar, de uma maneira assim muito aconchegante, porque você no seu lar você poderá estar se reunindo a sua família para cultuar ao nosso Deus. E nós vamos nesse momento agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos reunidos, louvando o nome do nosso Deus. Vamos orar e agradecer? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela tua igreja que tem se reunido, que tem procurado buscar o teu nome, a tua face, através de louvores, através da tua palavra, tem crescido e meditado na tua palavra. Agora mais uma vez te entregamos este culto de louvor a ti, para que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por todos que estão ao alcance, ó Deus, dessas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, abrir as nossas vidas no Salmo 32, versículo 11, que nos convida a alegrar e exultar o nome do Senhor. Salmo 32, versículo 11 diz assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Neste momento nós estaremos ouvindo e cantando e participando de onde você está. Cantando o hino de número 15 do Cantor Cristão. Seu sangue por nos derramar.
está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor. Para o tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor. A palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, nos diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós estamos num tempo onde nós temos buscado muito ao Senhor por tantas coisas que têm acontecido no nosso país, acontecido no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado. E nesse momento eu convido você a estarmos assim orando, pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar o nosso país, que nós possamos estar orando nesse momento pelas pessoas que estão, aqueles profissionais que estão na linha de frente, né, nesse momento de pandemia, orar pelos nossos governantes, para que o Senhor tenha-se misericórdia do povo dele nesse momento, renovando as misericórdias dele, como a palavra disse aqui, né, se renova cada manhã. Vamos colocar todos assim agora diante do Senhor,
nosso país, os nossos governantes, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo que têm passado por tantos momentos difíceis, os profissionais, enfermeiros, médicos que estão na linha de frente nesse momento de pandemia. Orar pelos nossos pastores, que Deus venha assim abençoar de forma que eles estejam sendo assim sustentados a cada dia pela boa mão do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o teu povo tem procurado cada vez mais se chegar a ti, através da palavra, buscado ao Senhor, e nós queremos, como a tua palavra disse aqui, renova, Deus, as suas misericórdias, ó Deus, na nossa vida, que não possamos, ó Deus, perder em nenhum momento a nossa fé, mas que em meio a tudo que tem acontecido, ó Deus, no nosso estado, no nosso país, nós possamos estar buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Abençoe o nosso país, sara a nossa nação, Senhor. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão à frente, ó Deus, nesse momento, ó Deus, nos hospitais, trabalhando, Deus, em prol das pessoas. Venha abençoar, Deus, esses profissionais, ó Deus, da saúde. Venha sustentar o emocional deles, o físico, a família de cada um deles, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, te pedir para a nossa igreja, que mesmo, ó Deus, nesse momento onde os templos estão fechados, ó Deus, mas que como igreja possamos estar buscando a tua face mesmo nos nossos lares, ó Deus, e que a nossa fé seja cada vez mais, ó Deus, acrescida. Abençoe, Deus, os nossos pastores, sustenta, Deus, toma a vida, Deus, de cada um deles, sustentando, abençoando, guardando, protegendo, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus
Em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Nesse momento que nós tiramos, né, sempre para consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos também nesse momento pensando assim: Senhor, eu estou consagrando a minha vida a Ti. Que de onde você estiver, você possa estar dedicando ao Senhor a sua vida como sacrifício de louvor a Ele. Que você possa ter também a visão do sustento do reino, trazendo os dízimos, as ofertas também para missões, a ajuda, né, que sempre podemos fazer para os nossos irmãos, aqueles que necessitam, e principalmente também, né, nós possamos nesse momento estarmos assim consagrando as nossas vidas ao Senhor. Olá, meus irmãos. Antes de louvarmos ao Senhor, gostaria de deixar para vocês uma palavra que está em Mateus 11, 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Ele está aí para nos ajudar a carregar o nosso fardo, para aliviar as nossas dores, principalmente nesse tempo em que vivemos, onde estamos longe uns dos outros, mas Deus está perto e o Espírito Santo está aqui. Cantem comigo, louvem ao Senhor em espírito e em verdade. Vem, ouça de Deus o seu chamar. Vem, que a tua vida mudará. Vem, não endureça o coração. Vem, que Deus estende a tua mão. Vem, do jeito que estás, do teu passado, Deus já não se lembra mais. Vem, Cristo quer te salvar. Vem logo antes que seja tarde demais. Vem, chega de tanta ilusão. Vem, Deus quer te levantar do chão. Vem, pois não há tempo para pensar. Vem, antes da morte chegar. Vem, do jeito que estás, do teu passado, Deus já não se lembra mais. Vem, Cristo quer te salvar. Vem logo antes que seja tarde demais. Vem, do jeito que estás, o teu passado, Deus já
Vem logo antes que seja tarde demais. Venham todos antes que seja tarde. Até você, irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor. Ainda há tempo. Amém. Boa noite, meus prezados irmãos. Hoje, mais um domingo de culto, e aqui estamos, meus irmãos, para transmitirmos a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão cooperando conosco no culto desta noite, participando efetivamente da ordem do culto, e quero agradecer também aos irmãos que estão aí acompanhando, assistindo os nossos cultos, que Deus possa abençoar a todos nós. Quero também agradecer o Gabriel, a sua esposa também, Tatiana, que estão lá na base, no suporte técnico, nos ajudando aí na programação. A Diele, que tem montado também os programas, algumas vezes dirigindo, outras vezes calando outras pessoas para a direção do culto. Então, eu agradeço a todos os irmãos que estão conosco nesta noite aqui, na condução deste culto, nas participações musicais, nosso pessoal da orquestra, nosso pessoal do cântico, né? Muito obrigado a todos esses irmãos que estão aí conosco, nos enriquecendo a programação do nosso culto. Nós vamos, meus irmãos, estar destacando nesta noite o mês do lar. Nós estamos no mês de maio, é o mês do lar, é o mês da família, e nós vamos, através da nossa mensagem, destacar exatamente isso, né? O lar. E o título da nossa mensagem é Doce Lar. Eu não sei se o lar dos irmãos é um lar assim doce, como nós desejamos, esperamos, né? Acho que todos nós almejamos um lar assim doce realmente, e eu espero que sim, que seja um doce lar, o lar de cada um dos irmãos, o meu e o dos irmãos. Nós vamos estar meditando no Salmo 128, é o texto que vamos tomar como base para desenvolvermos a nossa mensagem. Salmo 128. Nos diz assim o texto bíblico: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto bíblico, ele nos fala sobre o temor a Deus e a fidelidade, a felicidade no lar. Então, dois temas dentro deste salmo: o temor a Deus e a felicidade no lar. Lar é sinônimo de casa, de habitação, de residência, de moradia e etc. Portanto, lar é aonde você mora. Aonde nós moramos, ali é o nosso lar. É onde está, meus irmãos, a nossa família. É onde a nossa família reside. O lar pode ser pequeno ou grande. Pode ser simples ou luxuoso. Ele pode ser abafado ou arejado. Ele pode ser alugado, ele pode ser cedido, ou ele pode ser próprio. Isso tem a ver
assim com as coisas materiais relacionadas à nossa moradia. O local, ele pode ser triste ou alegre. Ele pode ser péssimo ou pode ser feliz. Ele pode ser amargo ou pode ser doce. Isso tem a ver com as questões emocionais, com os sentimentos, né, que experimentamos no ambiente do nosso lar. O local, ele também pode ser mau ou bom. Ele pode ser um local infeliz ou um local abençoado. E, então, isso tem a ver com as questões espirituais que envolvem a nossa família, a nossa vida e o nosso lar. O ambiente emocional e espiritual depende das pessoas que moram na casa. Então, depende de cada membro da família, não é? Essas questões que têm a ver com aquilo que é de sentimento, com aquilo que é emocional e com aquilo que é espiritual. São as pessoas que tornam o ambiente pesado ou leve, triste ou alegre, amargo ou doce, infeliz ou abençoado. Então, meus irmãos, essas coisas decorrem realmente, não é, da convivência, da experiência de cada um, da vivência que temos dentro do nosso próprio lar. A nossa missão, meus irmãos, é justamente essa, né? De influenciarmos de forma muito positiva o nosso lar, principalmente no que diz respeito às questões emocionais, aos sentimentos e no que diz respeito às coisas espirituais do nosso lar, da nossa família. Essa é a nossa missão como membro da família. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o desafio que nós temos, mas também a oportunidade que temos e o privilégio que Deus nos concede. Todos nós somos agentes de influência e transformação e devemos exercer este papel a partir do nosso lar, a partir da nossa própria família. Precisamos fazer a nossa parte para que o ambiente seja cada vez melhor, para que o ambiente da casa, do lar, seja bom, para que o nosso lar seja um doce lar. Então, nós precisamos contribuir com isso, precisamos fazer a nossa parte. Eu creio, meus irmãos, que todos nós queremos realmente viver num doce lar. Nós queremos viver num ambiente saudável, num ambiente bom, num ambiente amável. Nós queremos viver, meus irmãos, num ambiente de bons sentimentos, num ambiente onde todos nós sejamos abençoados por Deus por causa da nossa comunhão espiritual com Ele. O que é que conspira contra o lar? Quais são as dificuldades que as famílias, que as pessoas enfrentam no lar? O que é que nós temos, meus irmãos, assim, contra o lar? O que é que se apresenta contra o lar? Quais são os obstáculos que nós temos, que nós enfrentamos? Essas coisas, meus irmãos, que conspiram contra o lar e contra a família. Bom, em primeiro lugar, nós mesmos conspiramos contra o lar. Olha, meus irmãos, nós mesmos, significa eu e você, nós mesmos. Por causa da nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que nos impulsiona assim para o erro, né? Essa natureza pecaminosa, ela conspira contra o nosso próprio lar. Porque dessa natureza pecaminosa advém o quê? Olha, a desobediência. E não é verdade que nós encontramos no ambiente do lar, da família, a desobediência, né? Desde as crianças, né? Novinhas, e vão crescendo, daqui a pouco juniores, adolescentes, jovens. E nós encontramos, meus irmãos, assim, a desobediência
ela presente. A desobediência é um ato pecaminoso e conspira contra o lar. Também, meus irmãos, nós temos a questão do temperamento. As pessoas têm temperamentos diferentes. Alguns têm temperamento mais difíceis do que outras pessoas. E, às vezes, o temperamento, chamado de temperamento forte, muitas das vezes atrapalha a convivência, prejudica a convivência. E isso decorre, meus irmãos, da nossa natureza pecaminosa e que atrapalha realmente, conspira contra o lar. Podemos mencionar também o egoísmo, que decorre da nossa natureza pecaminosa. Quando nós, como membros da família, temos um comportamento egoísta, quando olhamos para nós mesmos, quando queremos sempre a preferência, quando nós achamos que sempre nós temos razão e somente nós temos razão, isso torna realmente a convivência do lar muito difícil. Isso conspira contra o lar. Podemos mencionar também a questão do orgulho, a questão da vaidade, que muitas das vezes traz dificuldade no relacionamento entre as pessoas, seja entre o casal, seja entre os filhos, entre irmãos. Então, essas coisas, elas prejudicam realmente o lar, a família, o bom andamento do nosso lar. E tudo isso decorre da nossa natureza pecaminosa. Só para mencionarmos alguns exemplos. Naturalmente que há outras coisas associadas à nossa natureza pecaminosa e que prejudica o nosso lar. São coisas que conspiram contra o lar, contra a família. Em segundo lugar, nós podemos mencionar o inimigo de nossas almas. Ele conspira contra o lar. Não temos, meus irmãos, a menor dúvida disso. Lembre-se de que o lar abriga a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Então, vejam, meus irmãos, que o lar, a nossa casa, a nossa moradia, abriga essa instituição criada por Deus com elevados propósitos. E Deus certamente, meus irmãos, planejou a família como algo muito importante e muito bom para cada um de nós, de vivermos no ambiente da família, desfrutando realmente deste ambiente e tendo assim uma doce comunhão, um doce lar com todos os membros da família. Pois bem, o inimigo, ele conspira contra o lar. Deus revelou às famílias. Vejam a importância da família neste propósito de Deus, na criação de Deus. Deus revelou às famílias. Deus fez importantes promessas aos patriarcas, aqueles chefes de família, a começar por Abraão, chamado o pai da fé. Então, meus irmãos, promessa ali, a partir de Abraão, de um povo, de uma terra, de uma multiplicação deste povo, bênçãos sobre este povo. E, na verdade, como os patriarcas, dirigindo suas famílias, foram tão abençoados, tão prósperos na sua vida naquela época. O ensino e o cumprimento dos preceitos de Deus são de responsabilidade da família e dos pais para ensinar os seus filhos. Então, vejo, meus irmãos, a importância do lar, da família, porque é uma base realmente de ensino, é uma base de transmissão dos preceitos de Deus para os nossos filhos. Como sabemos, Satanás ele é contra as instituições de Deus. Ele é contra a família, ele é contra o povo de Deus, como nação de Deus, ele é contra a igreja. Então, tudo aquilo que é instituição de Deus, criada por Deus, o inimigo de nossas almas, ele é contra. Então, como é que ele age? Ele age contra a família. Ele potencializa as nossas fragilidades. Porque nós temos as nossas fragilidades, nós não somos perfeitos. E o inimigo, o que é que ele faz? Ele age
para potencializar, ampliar, fortalecer o quê? As nossas fraquezas, as nossas fragilidades, para daí causarmos problemas para o ambiente do lar, para trazer dificuldade. Então, assim, meus irmãos, é que ele age, é assim que ele conspira contra o nosso lar. Olha, ele lança a semente da discórdia. Ele é especialista nisso, né? E às vezes, meus irmãos, uma discórdia começa assim, quase que do nada. Às vezes por uma pequena bobagem, um item, uma palavra, sabe, uma coisa qualquer que acontece, e de repente uma tremenda discórdia, uma confusão tremenda. O inimigo está sempre atento para lançar a semente da discórdia no nosso lar. Ele nos tenta para o mau procedimento. Ainda que saibamos o caminho que devemos fazer, o que é justo, o que é reto, o que é bom, muitas das vezes ele nos tenta, ele nos provoca para fazermos aquilo que é mal. E não é verdade, meus irmãos, que às vezes nós agimos equivocadamente, nós erramos nas nossas ações. Muitas das vezes nós agimos, depois nós avaliamos, repensamos melhor a situação, o momento e reconhecemos que agimos mal. Pois bem, o inimigo muitas das vezes está por trás desses impulsos, desses insights para nos conduzir à prática do mal. Ele promove a intolerância entre as pessoas. Sabe, tudo isso vai drenando a alegria, a felicidade do lar. Ele é capaz de transformar um lar, um doce lar, no inferno. Né? E se a gente não estiver atento, isso realmente, meus irmãos, vai trazer muitos problemas, muitas dificuldades para o nosso lar. Então, precisamos estar atento a isso, porque o inimigo, ele também conspira contra o nosso lar. Em terceiro lugar, poderíamos dizer que as circunstâncias conspiram contra o lar. Então, não tem nada a ver, assim, diretamente com a nossa natureza pecaminosa, não tem nada a ver com uma ação do inimigo, mas as circunstâncias da vida, os momentos que nós passamos, que enfrentamos, as dificuldades naturais da vida. Então, muitas das vezes, nós lidamos com situações, com coisas, com dificuldades que conspiram contra o nosso lar, são contra o nosso lar. Por exemplo, a epidemia que nós estamos enfrentando. Então, assim, uma coisa terrível, uma coisa tremenda, uma coisa que veio assim rapidamente, quase que de surpresa, e alcançando aí praticamente o mundo todo, ou se não grande parte do mundo, né? Quase todos os países do mundo sendo alcançados, e nós também aqui no nosso querido Brasil. Fomos alcançados por esta epidemia. Então, uma situação nova, diferente, né? E essa situação, ela nos impõe, né? Ou está nos impondo o quê? Olha, o confinamento, que é uma coisa difícil de se lidar. Você está confinado por 10, 15 dias é uma coisa. Agora já estamos por 2 meses. E esperamos que acabe logo, mas não sabemos exatamente quando nós vamos poder voltar à normalidade. Então, é uma situação assim, é difícil de se lidar, e o confinamento traz assim, dificuldade para muitas pessoas, dificuldade de relacionamento, dificuldade de estar contido na casa, no ambiente da casa, muito tempo em casa. E tem muita gente assim, né, que não está trabalhando, não está envolvido em serviços essenciais e estão aí confinados, sem poder sair, sem poder trabalhar, os filhos sem poder ir à escola, e as atividades nossas ficam realmente paralisadas, e a gente vivendo no confinamento e todo o tempo, né, no ambiente da casa. Isso, naturalmente, traz dificuldades. Nós temos também, meus irmãos, como decorrência desta epidemia, muitas preocupações. Isto mexe com o emocional das pessoas, né?
mexe com a cabeça das pessoas, e nós ficamos preocupados com a situação da própria enfermidade, ficamos preocupados com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Ficamos sabendo de uma situação ou outra que os irmãos estão passando, e tudo isso traz preocupações. Ficamos preocupados com a situação econômica e financeira do país e das famílias. Ficamos preocupados com a situação do emprego, a situação das empresas e, sobretudo, aquelas que naturalmente não resistirão a este momento de dificuldade econômica e financeira. Então, tudo isso traz preocupações para as pessoas que estão convivendo, muitas delas confinadas no lar. Temos também, meus irmãos, a preocupação com a falta de recursos, né? Muitas pessoas comprometendo os seus recursos e algumas com dificuldade de sustento. Então, meus irmãos, são preocupações que decorrem dessa questão da grande epidemia que alcançou o nosso povo, a nossa gente. Estamos lutando, né? Todos nós estamos fazendo a nossa parte para não sermos contaminados e desejando muito que essa situação passe rapidamente. Mas, por enquanto, nós estamos aí ainda vivendo esta questão difícil. Tudo isso favorece uma sensibilidade à flor da pele. Sabe, é uma questão de tensão, é uma questão de preocupação, e a gente vai ficando assim nervoso com essa situação, como se diz lá no Nordeste, nós vamos ficando aperreados com essa situação, ficamos agitados, ficamos agoniados, ficamos assim impacientes. É uma situação realmente que tem capacidade de gerar um bom nível de estresse, de impaciência, de nervosismo. Isso acaba causando assim discussões no lar, acaba causando ou podendo causar até mesmo intolerância, agressividade e brigas no ambiente do lar com os próprios membros da família. Vejam, meus irmãos, que situação realmente delicada, né, e arriscada. Como que nós precisamos de ter sabedoria para lidarmos com essa questão, para não trazermos maiores dificuldades para o nosso próprio lar. Então, essas coisas são coisas que conspiram contra o nosso lar. Agora, meus irmãos, o que é que conspira a favor do nosso lar? O que é que nós temos de positivo? O que é que nós temos de bom? O que é que nós temos que ajuda o nosso lar, a nossa vida, a nossa convivência familiar? Em primeiro lugar, nós temos a nosso favor o amor. A Bíblia nos diz, lá em Colossenses 3,14, o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, perceba que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Se nós queremos caminhar pela perfeição, se nós queremos buscar a perfeição para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para com as pessoas que amamos, para com as pessoas do nosso lar, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos, para com os familiares, aqueles que vivem no nosso núcleo familiar, nós precisamos, meus irmãos, exercer o amor. O amor é este dom perfeito. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso coração, e provocarmos cada vez mais esse sentimento do amor para com os nossos familiares. Os irmãos conhecem esse texto tão tradicional da Bíblia, esse texto tão mencionado da Bíblia a respeito do amor, em 1 Coríntios 13, eu estarei lendo de 4 a 7, quando diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera,
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que jamais acaba, segundo o texto bíblico, aí logo a seguir no versículo 8. O amor jamais acaba. Veja, meus irmãos, que sentimento extraordinário, que suporte nós temos quando nós colocamos o amor em prática. Quantas coisas estão escritas aqui, extremamente importante para o convívio entre as pessoas e, mais notadamente, para o convívio familiar. Coisas importantes para este momento difícil de confinamento que nós estamos vivendo, como paciência, como bondade, né? Como generosidade, não procurar o seu próprio interesse, como alegria e como verdade, capacidade para enfrentar as dificuldades, para enfrentar o sofrimento, para se ter esperança. Então, quantas coisas importantes nós temos aqui nesse texto bíblico relacionados ao amor. Então, a primeira coisa que nós temos a mencionar na nossa palavra a favor do nosso doce lar é o amor. Aonde há amor no lar, há um doce lar. Se nós queremos ter um doce lar, nós precisamos exercer o amor. Precisamos nos esforçar para isso. Devemos praticar o amor, não dando lugar àqueles sentimentos, né, mesquinhos, aqueles sentimentos que decorrem da nossa natureza pecaminosa, que conspira contra o nosso lar. Devemos dar vazão, sim, a esse sentimento de amor que conspira a favor do nosso lar. Segundo lugar, nós temos a palavra de Deus. Ela é a fonte de sabedoria para a convivência familiar, eclesiástica e social. A Bíblia nos ensina de uma forma muito abundante sobre a convivência familiar, o papel de cada um, sabe? Como é que nós devemos agir? Traz tantas experiências de famílias da própria Bíblia que nos ajudam a entender aquilo que convém, que não convém, o que é certo, o que é errado. A Bíblia nos ensina tanto a respeito do ambiente familiar, da convivência familiar. A Bíblia nos ensina sobre a convivência da igreja, do povo de Deus. Ensinamento sobre as questões eclesiásticas, a convivência eclesiástica do povo de Deus. A convivência social, convivemos não somente no ambiente da família, no ambiente da igreja, mas no ambiente social, com outras pessoas, com a comunidade, na escola, no trabalho. Então, a Bíblia nos ensina muito a respeito da convivência. Então, a palavra de Deus, neste tempo, mais do que nunca, é importante para nos ajudar na convivência. Então, vamos tomar um tempo para estarmos diante da palavra, lendo o texto bíblico, no momento devocional, no momento de culto pessoal ali com Deus, ou no momento de um culto doméstico, mas buscando o amparo, o ensino na palavra do Senhor. Nela nós temos os necessários ensinamentos para toda a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os irmãos, todos os ensinamentos que nós precisamos, que nos ajudam realmente na convivência para desenvolvermos, para termos um doce lar, verdadeiramente um doce lar. Em terceiro lugar, nós temos o próprio Deus. Ele conspira a favor do nosso lar. Ele deseja que tenhamos um doce lar. Ele quer que a nossa família seja abençoada. Nós temos, então, o próprio Deus. O Deus Pai, ele cuida de cada um de nós como seus filhos. Ele olha para o ambiente da nossa família, para os membros da nossa família, ele cuida de nós. Há coisas, evidentemente, que competem a cada um de nós estamos cuidando, trabalhando, agindo, não é? A própria Bíblia nos ensina a respeito disso, mas aquilo que está além do nosso alcance, vai além das nossas forças, pode estar certo, meus irmãos, ele está cuidando, ele está vendo,
Ele conhece a cada um de nós e Ele cuida dos seus filhos como Pai Celestial. Como Deus Filho, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos salva e Ele nos dá a vida eterna. Então nós temos, meus irmãos, este cuidado de Deus para conosco, através do Filho, da sua missão. Ele perdoa os nossos pecados, Ele cuida daquela nossa natureza pecaminosa. E Ele cuida dos nossos erros, dos nossos pecados. E Ele nos trata, meus irmãos, na base do perdão. Ele nos trata na base do seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. E ainda mais, Ele nos dá a vida eterna. Graça de Deus, misericórdia de Deus para conosco. Como Deus, Espírito Santo, Ele nos ensina e Ele nos capacita para cumprirmos a sua vontade. Porque nós precisamos entender a vontade de Deus. Conhecer, entender e praticar a vontade de Deus. Porque é isso que produz um bom efeito, um bom resultado no nosso lar, na nossa família. Então, o Espírito Santo nos ajuda a isso. Porque às vezes nós temos dificuldade. O inimigo trabalha do outro lado, mas Deus está trabalhando a nosso favor. Então, nós precisamos estar submissos a Deus e Deus, através do Espírito Santo, Ele vai trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso coração, as nossas emoções, Ele vai nos ensinando e Ele vai nos capacitando para cumprirmos a sua vontade. Deus age sobre as nossas vidas. Ele nos dá sabedoria, a sabedoria que precisamos. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos a decisão a tomar, não sabemos as escolhas que devemos fazer, que direção. Quantas das vezes nós temos dúvidas e nós precisamos pedir a Deus o quê? Sabedoria. E a própria palavra de Deus nos recomenda a buscarmos em Deus a sabedoria. Isto é mais do que conhecimento teórico. Isto é mais do que conhecimento acadêmico. É buscarmos a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida, para a nossa conduta, para cuidarmos uns dos outros no ambiente do nosso lar. Sabedoria para fazermos do nosso lar um doce lar, um bom lugar realmente de convivência. Ele nos dá sabedoria. Ele age sobre as nossas mentes. Sabe, irmão, ele vai trabalhando e muitas das vezes ele vai mudando assim as nossas convicções. Muitas das vezes achamos que nós estamos certos sobre determinado ponto de vista, sobre uma determinada questão, mas quando nós nos submetemos a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando a nossa mente e daqui a pouco a gente vai entendendo, se formos submissos a Ele, que é a vontade dEle, muitas das vezes nós vamos entendendo aos poucos de que, de fato, nós não temos tanta razão assim. E quem sabe o outro é que tinha razão. E a gente precisa, então, neste caso, precisa recuar, precisa rever a nossa posição e algumas vezes até nos desculparmos, pedirmos perdão, precisamos buscar a reconciliação, porque muitas das vezes a nossa teimosia nos leva a uma situação de dificuldade no relacionamento, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos. Mas se permitirmos, se quisermos, se nos submetermos a Deus, Ele que conspira a favor da família, Ele age na nossa mente para o nosso bem. Ele nos dá o domínio próprio. Aliás, esse é um fruto, é uma das partes do fruto do Espírito Santo, né? O domínio próprio. Isso vem do Espírito de Deus, é fruto do Espírito. E quantos de nós precisamos desse domínio próprio? Sobretudo para lidarmos, para frearmos, para domarmos, para dominarmos aquele temperamento que temos, que às vezes vai além da conta, às vezes passa do limite. Então, como é que nós conseguimos lidar com essa dificuldade, com essa questão? Como é que nós podemos controlar o nosso nervosismo, a nossa impaciência, os nossos impulsos?
Como é que nós podemos controlar isso? Meus irmãos, é com o Espírito de Deus, é Deus agindo a nosso favor. Através do Espírito Santo, né, ele controla as nossas emoções. Ele nos dá essa condição de domínio próprio. A gente consegue controlar, a gente consegue estabelecer domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos impulsos. Deus, meus irmãos, ele muda o nosso coração. Às vezes o coração está ressentido, às vezes o coração está amargurado, às vezes o coração está sofrido, mas Deus vai lá e age. A própria palavra dele nos traz conforto, nos traz direção, nos traz discernimento, entendimento. Então, assim, é Deus agindo em favor do lar. Ele age no nosso coração. E quando o nosso coração ele se torna assim leve, quando ele é aliviado pela visita de Deus, pelo toque de Deus sobre a nossa vida, o ambiente muda, as coisas mudam, as coisas ficam melhores e o nosso lar ele fica muito melhor quando o nosso coração está bem. Ele renova as nossas forças. Muitas das vezes é verdade, nos achamos abatidos, né, vencidos pelas dificuldades, pelas lutas muito grandes, mas Deus ele renova as nossas forças. Já temos falado a respeito disso em outras mensagens. Ele que nos visita, ele que nos ergue, ele que nos encoraja. Então, ele renova as nossas forças para enfrentarmos as dificuldades. Nós não negamos as dificuldades, mas nós precisamos da força de Deus para enfrentarmos as dificuldades, as lutas da vida. Ele, o Senhor, ele nos dá a paz que excede a todo entendimento. E como que nós precisamos, meus irmãos, desta paz de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para o ambiente do nosso lar, para a nossa família. Não existe um doce lar sem paz no lar. Como nós precisamos deste lar? E o Espírito Santo, ele nos traz esta paz, ele alcança o nosso coração. Ele estabelece a paz dentro de nós mesmos. E nós precisamos, meus irmãos, sermos tomados por Deus e promovermos a paz a partir de nós mesmos dentro do nosso lar. Através do nosso comportamento, da nossa atitude, através da nossa submissão a Deus. Lembre-se que o importante é nos submetermos à vontade de Deus para que Ele possa ajudar o nosso lar, ajudar a nossa família. Então, Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. No meio da turbulência, no olho do furacão, no meio de uma epidemia, no meio do confinamento, no meio de tantas dificuldades, só o Senhor pode nos dar uma paz. Uma paz que precisamos, uma paz de espírito, uma paz de alma, uma paz de coração, uma paz que vai além de todo o entendimento. Mas Ele pode porque Ele é o Senhor. Ele, o Senhor, Ele abençoa a nossa família. Nos diz a palavra em Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele quer abençoar o nosso lar, Ele quer fazer do nosso lar um doce lar, sem dúvida alguma. Sejamos pessoas, então, assim, flexíveis, atentas à vontade de Deus. Lembre-se que o Salmo 128 nos fala do temor a Deus e felicidade no lar. Bênçãos de Deus para a família, para o lar, descritas no Salmo 128. Mas o que precede as bênçãos de Deus é o temor a Deus. É por isso que precisamos do temor a Deus, para que Ele possa, de fato, agir a nosso favor, agir a favor da nossa família, a favor do nosso lar. Em quarto e último lugar, nós temos as nossas orações. As nossas orações conspiram a favor do nosso lar, da nossa família. Ela nos ajuda. Quando oramos, nos submetemos à vontade do Senhor. Não é assim, irmãos? Quando nós buscamos a Deus em oração, e quando nós nos lembramos
da oração de Jesus, a maneira como ele nos ensinou que devemos orar, ele disse que devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade. Então, quando nós oramos segundo os ensinamentos de Jesus, nós nos submetemos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quando nós vamos a Deus, nós vamos assim ao encontro da bênção de Deus. Ele querendo e podendo nos abençoar, e ao mesmo tempo nós nos submetendo a Deus em oração e buscando a Deus e buscando a bênção de Deus para o nosso lar, para a nossa família. A oração é uma dependência de Deus, porque cremos nele, pela fé buscamos a Deus. Sabemos que ele pode nos ajudar, ele pode nos socorrer, ele pode nos auxiliar nas dificuldades que estamos enfrentando. Na oração, nós buscamos justamente a ajuda de Deus. Muitas das vezes, buscamos a ajuda através da oração. É claro que nós podemos ter a oração como um veículo de adoração a Deus, um veículo de gratidão a Deus, de reconhecimento, de celebração. É verdade. Mas quantas vezes, não é isso, irmãos? Nós buscamos a Deus por causa das nossas necessidades. Então, a oração, ela nos ajuda nesse sentido. Através dela, nós buscamos a ajuda de Deus. Na oração, confessamos os nossos pecados. Nós podemos falar com Deus das nossas fragilidades, daquelas questões relacionadas à nossa tendência pecaminosa, e pedindo a Deus que nos purifique, que nos ajude, a Deus que nos perdoe. A oração nos coloca diante de Deus, nos fortalece espiritualmente. Na oração, Deus potencializa o bem através das nossas vidas. Nos tornamos um agente do bem, um agente de bênção de Deus, um instrumento de bênção de Deus para outras pessoas a partir do nosso lar. Quando nós oramos e quando nós buscamos a Deus e pedimos a Deus para que Ele nos use, nos abençoe, quando nós nos colocamos na dependência de Deus através da oração, Ele amplia a nossa capacidade. Ele amplia os nossos dons espirituais. Ele amplia as nossas competências para a convivência familiar. Ele trabalha, meus irmãos, nos ajudando e ampliando a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa compreensão, a nossa cooperação, a nossa generosidade, o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa espiritualidade, e vai por aí afora. Coisas importantes, meus irmãos, para colocarmos em prática neste tempo, para o bem do nosso lar. Coisas importantes que Deus nos ajuda e Ele potencializa para que tudo isso se transforme em bênção para cada um dos membros da nossa família. Na oração, Ele renova as nossas forças. Ele mantém ou restabelece a comunhão e a alegria do nosso lar. Porque, às vezes, a alegria ela é minada, né? A felicidade, muitas das vezes, ela é ferida no nosso lar. Mas, quando nós oramos, buscamos a Deus de todo o coração, Ele restabelece, Ele nos ajuda. Através da oração, né, esta comunhão, este doce lar, ele é mantido, porque estamos na dependência de Deus. O lar continua sendo uma bênção, um doce lar. E se alguma coisa aconteceu, se alguma dificuldade nós enfrentamos ou estamos enfrentando na nossa família, quando nós buscamos a Deus em oração, Ele nos ajuda e restabelece a comunhão, a alegria, a paz e a felicidade do nosso lar. Assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Neste mês do lar, e neste tempo de dificuldade, é verdade, nós estamos enfrentando. Devemos nos lembrar de que nós não estamos sós. Há situações, há questões, há problemas que enfrentamos e conspiram contra o nosso lar. Mas nós também temos outras coisas que conspiram a favor do nosso lar, que vêm para nos ajudar, para promover o bem do nosso lar.
nós temos, meus irmãos, a ajuda de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o próprio Deus, nós temos a oração, nós temos, meus irmãos, uns aos outros, como povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o lar de todos os irmãos, desde aqueles que se casaram mais recentemente. E nós tivemos pessoas aí da nossa igreja se casando aí nesta semana mesmo. Até aqueles que já completaram bodas de ouro. Sabe? Não importa o tempo de casado. Importa que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que haja uma convivência saudável, amorosa, que realmente vale a pena. E que o lar de cada um dos irmãos, de cada um de nós, seja de verdade um doce lar, que nós possamos viver uma vida realmente assim, na direção de Deus, no propósito de Deus para a nossa família e para o nosso lar. Nós vamos estar, meus irmãos, orando, impetrando a bênção apostólica, e após a mensagem nós vamos ter um hino também que vai ser colocado pelo nosso irmão Gabriel, um hino que fala a respeito do lar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este domingo, por este culto de hoje à noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos inspira, que nos ajuda. Te agradecemos, ó Deus, pelo socorro que vem do Senhor. Te agradecemos pela ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado no lar, na família. Ó Deus, continua cuidando de cada um de nós, derramando graça e misericórdia, dando sabedoria a cada um de nós. E que possamos viver, ó Deus, no centro da tua vontade, submissos ao Senhor. E permita, ó Deus, que todos nós sejamos agentes de felicidade no lar, na família, na casa, aonde nós estamos. Cuida, Senhor, portanto, das nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos deste problema, desta questão epidêmica que estamos enfrentando, ó Deus, no Brasil e no mundo. Assim, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos cada família da nossa igreja, cada lar. E queremos, ó Deus, também ao mesmo tempo, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todas as intervenções do Senhor, por todos aqueles irmãos que têm sido socorridos, assistidos e curados. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua bênção tem visitado o teu povo também de forma abundante neste tempo. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pela vida e pela participação de cada um dos irmãos no culto desta noite. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Deus ajude o lar, Deus ajude o lar, só Deus pode edificar, Deus ajude o lar, ajude o lar, Deus ajude o lar, Deus ajude o lar, só Deus pode edificar, e Deus ajude o lar. Se Deus dá